canal vai acabar. Vou doar todos os meus livros. Vou doar todos os meus livros. Na verdade, alguns serão doados, alguns serão vendidos. O que não muda nessa história é que eu vou ter uma prateleira vazia. E quais são esses livros? Eles estão aqui. Mentira, gente, não é esse pouco de livro que eu tenho. Eu tenho bastante, já tem tour da Bookshelf, né? A estante, que não era essa na época. Agora vai ser durante um curto tempo. Mas eu tô com alguns agora, por enquanto. Porque vocês vão saber pelo motivo, porque eu só tô com isso ainda. Mas a questão é que disso aqui eu vou ficar com menos ainda, né? Então não, claro, eu não vou decorar a estante com isso, porque aí vai ficar assim, uns livros pingados. Bom, eu vou colocar por enquanto para vocês verem como é que ficaria essa humilhação. E aí eu vou explicando para vocês como que isso aconteceu. Do nada eu resolvi me desfazer de todos, mas caso vocês queiram ver a carinha de um por um, vocês podem assistir isso, porque eu já fiz tour, já fiz vídeo organizando a prateleira que eu usava no começo, depois organizando a estante que eu tinha. Vamos lá. Aqui a gente ainda tem alguns da Clarice Lispector, um que é de biblioteca, então já não é meu, mas por enquanto eu vou deixar aqui porque eu tenho que devolver logo logo. Um que eu já tenho certeza que eu vou doar, outro também. Como eu falei, alguns eu vou vender, mas os que eu vou vender não estão aqui. Bom, então vamos lá. Porque de repente, não tão de repente assim, eu inventei uma dessa. Na verdade, eu não inventei de doar tudo só porque deu vontade, não. Eu inventei coisa pior, né? Eu quis me mudar. Então, por conta disso, eu não vou poder ficar com essas coisas. São coisas que, em processo de mudança, pesam e em processo de, vamos dizer, quando você fica temporariamente num lugar, digamos que é um espaço gasto sem tanta necessidade assim. Mas, apesar disso, eu vou doar ou vender os físicos. Os e-books que estão no Kindle eu vou continuar, porque eu não pensei na possibilidade de vender meu Kindle e talvez eu comece a pensar nisso agora, mas antes eu quero ler todos os que tem no Kindle primeiro. Caso no fim eu perceba que é uma boa ideia, mas tem muitos prós e contras, tem muitos dados do próprio Kindle que é importante avaliar e ele está passando até por uma polêmica no momento. Bom, resolvi colocar até os meus planners junto, só para fazer volume aqui. Como eu falei, eu tive a ideia de me mudar, não porque eu, digamos assim, estou podendo fazer isso com todos os recursos, mas porque acho que chega algum momento da vida em que não dá tão certo o convívio, que a melhor ideia é não insistir, ao invés de continuar numa coisa que você sabe que não vai para frente. Nem sempre água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é sempre, talvez até que valha a pena. Você pode conseguir o resultado, mas às vezes pelo processo não vale tudo isso. Porque então eu resolvi doar uma parte e vender a outra. Se eu pudesse, eu vendia todas as partes, né? Todos eles. Acontece que eu fazia anotações nos livros, eu já tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar. Então, isso, vamos dizer, acaba tirando o interesse de muita gente de comprar o livro, porque a pessoa não vê graça em ler um livro que está todo marcado, porque essas marcações até podem, digamos, explicar para que caminho a narrativa vai, então não é tão legal para a pessoa que nunca leu. Pode acabar dando uma resposta para coisa que ela não sabe, ou pela interpretação de texto pode ser enviesada, por exemplo, que a pessoa que leu primeiro e marcou os pensamentos no exemplar pode acabar influenciando da próxima pessoa que lê. Tem gente que só acha feio mesmo, não quer ter um livro assim na sua casa, e tem gente que
partindo da perspectiva de quem marcou o livro, a maioria das pessoas que já fez isso não doaria ele e não venderia porque a pessoa interessada em adquirir poderia ser alguém desconhecido antes de manifestar esse interesse. Então, às vezes, dependendo do que a pessoa marcou, dependendo do tipo de livro, são algumas coisas íntimas que foram anotadas enquanto a pessoa lia e refletia, coisas que podia ser da vida dela também, além do livro. No ponto de vista de quem leu primeiro, pode não ser muito benéfico isso. A pessoa pode sentir um pouco de vergonha ou receio. Então, os livros que estão anotados, porque eu sei que eles têm um pouco menos de valor se você quiser vender, se você quiser doar, não faz diferença, porque não tem preço envolvido. Mas eu resolvi doar então para pessoas que são próximas ou pelo menos foram, né? Em algum momento, porque mesmo assim existe uma confiança em relação ao. Eu não estou entregando só um livro que eu li um dia. Dependendo do tipo de anotação que eu fiz, às vezes uma frase que eu grifei não significa nada para mim. Talvez outra que eu grifei significa muito. E quando a pessoa lê e vê que está grifada, ela vai entender o que eu pensei na hora, porque tem tudo a ver com o texto, enfim. Bom, já quero pedir que deem valor com um like nesse vídeo, porque olha, gravar com blusa preta nesse calor, ninguém merece. E é uma das coisas que eu também agora tenho reduzida. As minhas roupas, pelo mesmo motivo também, mas aí a doação eu já fiz. Agora é a parte comercial da coisa que eu ainda não comecei, mas vou em breve, então eu reduzi bastante as roupas que eu tinha. Na verdade, eu nunca fui ter muita roupa, né? Eu principalmente quando se trata da cintura para baixo, muitas calças, muito short, eu não costumava ter tanto. Então essas opções sempre foram mais reduzidas mesmo. Não por falta de condição, tá, gente? É falta de consumismo mesmo. Eu não sou uma pessoa consumista. Então eu não pensava o tempo todo em comprar uma calça nova. Eu comprava outra quando rasgava no meio da perna, certo? Ou ficava pequena, enfim. O que eu tenho bastante é camiseta, então por isso que compensa doar uma parte e vender outra. Por exemplo, tinha, porque agora duas já não serão mais minhas, camisetas do merchandising original da banda Beatles, que é essa que está estampada aqui, mas essa, por exemplo, já não está numa condição tão incrível, não está com cara de nova para ser vendida. Então vou ficar com ela. Já as outras duas, uma já é mais antiga, outra é novíssima e elas estão em perfeito estado diferente dessa daqui, então compensa. Merchandising, gente, para quem não sabe, principalmente cantores e bandas fazem, criar produtos com a estampa do que eles já estão produzindo como artistas naquele momento. Então, lança o álbum, geralmente, vamos pegar exemplo da Taylor Swift, ela lança o CD, que é uma coisa que, né, a gente não costuma usar tanto agora, mas ela lança mesmo assim, lança fita cassete, que ninguém usa, porém as pessoas adquirem para decoração, hora que a minha TV que nem tomada tem, porque ela é muito antiga, é um exemplo. Disco de vinil que voltou na moda agora, isso que é merchandising, e geralmente tem roupa junto também, além de acessório para instrumentos musicais e coisas do tipo. Papo vem, papo vai, mas aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fica o livro anotado. Estão vendo que tem trechos coloridos, porque eu fiz até na época desse livro aqui, eu fiz um color code, inclusive um color code errado. Vocês estão vendo que a capa é verde, tem uma Rostemp aqui rosa, e eu achei que eu ia usar mais o marca-texto verde, de acordo com o significado lá que eu escolhi, mas eu acabei usando mais o rosa. Acabou ficando invertido na parte de dentro as cores. Um motivo bem específico do porquê eu quis me mudar, eu até citei, mas contar a história eu acho que já não vem ao caso, né? Mas é só para dar uma luz para vocês do porquê, né? Eu poderia, lógico, querer doar os livros ou vender sem motivo nenhum, só por fazer. E, bom, era o que eu queria, porém, sabe aquela coisa que fica adiando? Então eu aproveitei a oportunidade de que agora eu realmente não posso ficar com eles, por ser pesado, por não ter onde guardar, ocupar espaço demais, como eu já citei. Tem alguns aqui, por exemplo, ó,
2 a Clarice Lispector, que esse eu tô com uma pena. Eu tô com muita pena de dar embora, então ainda não sei se eu vou. Porque são só 2, então é um espaço que vale a pena. Mas, como eu ia contar para vocês, uma coisa que eu pretendo fazer é ler a maioria dos livros que eu ainda tenho antes de me desfazer deles, justamente, não porque eu vá me arrepender depois, mas é que eu acho que não tem sentido algum você doar uma coisa sem nem usar. Às vezes acontece que você, por exemplo, roupa, você ganha ou compra uma roupa e depois, ai, nunca tem ocasião para usar, nunca teve um evento, sei lá, Ano Novo, Natal, nunca saí para tal lugar que eu acho que seria bom usar essa roupa. Acontece, mas comigo não é muito do tipo, como eu falei, não sou consumista, eu consumo se eu preciso na hora ou se eu realmente quero muito e vou usar. Para mim não tem muito, né? Agora, livro é uma coisa que demanda tempo. Então, por isso, tiveram casos em que eu ainda não li, ou, por exemplo, comprei eles recentemente. Então, como que eu vou ter lido se eles acabaram de chegar na minha vida? Demanda tempo e demanda momento. Tem leituras que você adquire o livro, mas você sabe que naquele tempo da sua vida não faz bem para saúde mental ler aquilo, sei lá, vamos dizer, um livro de terror. Se você tem 13 anos, não é o momento da sua vida para você ler um It a Coisa. Não era nem para você pedir e menos ainda ganhar. Porém, se acontece, é bom evitar você ler aquele livro. Deixa para ler quando você tiver 15, quando você tiver 16, que é a faixa etária para esse tipo de livro. Existe motivo e existe um momento que a saúde mental está propícia. Porque, gente, tem certeza que pessoas que forem muito novas e quererem ler Stephen King, elas não vão dormir de noite depois. Isso é um exemplo, mas aqui a gente fala de outros sentidos também. Livro que é triste. Se você já está no momento da sua vida que você não está feliz, você não vai ler um livro sobre tristeza. Não vai ler um livro que só acontece tragédia. Ah, mas então se você não vai ter mais livro nenhum, como eu falei, eu vou ter dentro do Kindle ainda. O canal vai acabar? Claro que não, gente. Primeiro porque existem bibliotecas públicas e eu sou apaixonada aqui. Eu já falei que tem 2, porque na biblioteca que eu peguei era limite, né, por empréstimo. Por empréstimo tinha o limite de 2 volumes somente. Então eu ainda vou ler eles e não vou pegar mais naquele lugar porque eu já não moro mais naquele lugar. Eu falei que está em processo de mudança e tudo. Por enquanto, eu acho que aqui, onde eu estou especificamente, vai ser temporário, mas não compensa ficar indo fazer empréstimo numa distância relativamente grande, porque caso eu perca o prazo, tem aqueles problemas, né? Às vezes tem multa, ou sei lá, talvez eles só não queiram mais me fazer empréstimo por atraso. E estariam certos, né? Porque se tem uma data de devolução, você deve seguir aquela data. Ou pedir para eles renovarem, prorrogarem. O canal não vai acabar. Primeiramente, eu vou produzir muito conteúdo lendo esses livros que eu ainda preciso antes de me desfazer deles. Fora que tem o Kindle ainda e eu posso comprar lá na loja do Kindle. Fora que existem bibliotecas públicas em vários lugares. Então, provavelmente, onde eu estou morando agora deve ter. E eu já vou atrás disso, é uma coisa que eu estou vendo. Porém, eu vou esperar devolver esses primeiro e depois correr atrás de outros. Outra dúvida que você pode ter é se eu pretendo vender esses livros online. Não, porque para mim vai ser muito trâmite vender na internet. Tem muitos booktubers que fazem lojinha na Shopee e tal, ou vendem e trocam pelo Scooby. Eu não pretendo fazer isso porque para mim vai ser muito trâmite, coisa de mexer com correio, com embalar, e eu não tenho nem grana para isso. Quando você pega a prática, já desenrola mais fácil, mas no meu caso eu nunca fiz isso. Eu pretendo fazer, gente, para enviar carta. Agora, para enviar pacote, eu já não sei. Eu pretendo vender pelas redondezas de onde eu moro. Os livros que eu vou doar, como eu falei, são para pessoas que eu conheço, confio, tenho uma certa intimidade. E eu vou fazer isso também pelo motivo de que um dia quero ver esses livros de novo, porque existem alguns deles que eu vou me desfazer, mas são livros que emocionalmente existe um apego.
Então eu posso já ter lido há muito tempo, lido várias vezes, mas não ter ele na minha frente para às vezes pegar e olhar o que eu anotei, ou às vezes ler um pequeno trecho de que eu me lembro, vai fazer falta para mim. Então, depois de uns bons anos, isso foi até uma promessa que eu pedi para fazerem, para nunca, nunca jogar o livro fora, porque ele vai ficar velho uma hora, né? Ele vai começar a despedaçar. Ou então, nunca passar para frente também, porque se pudesse passar para frente, eu não escolheria a dedo quem seria, né? Eu colocaria na parte de vender, que aí não importa se é uma pessoa conhecida ou não. Então, porque eu pretendo rever esses livros um dia. E se eles estiverem despedaçados, não tem problema, porque eu sei como reformar eles. Também tem vídeo sobre por aqui, caso vocês queiram assistir, caso vocês tenham um livro aí precisando, porque a capa despencou, porque o livro tá horrível do lado de fora, mas ele merece ser lido de novo. Aí vocês podem assistir o tutorial e reproduzir em casa também. Tem muito mais fato por trás dessas coisas. A diferença é que nem tudo pode ser falado. Então eu não vou, porque também tem muita gente na internet que perde a mão, acaba expondo a vida pessoal e a pessoa monetiza a vida pessoal. Existem partes da vida que são negativas que eu não acho que vale a pena você ficar mostrando só por dinheiro, ou por visualização, ou por atenção. Por isso que fica por aqui, mas apesar de eu não ter mais esses livros, eu tô bem feliz com a decisão que eu tomei, porque é um passo muito importante para a vida, não só para mim, é porque pessoas que precisavam fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, acordaram para a vida, estão tomando a iniciativa delas, de correr atrás de uma vida mais particular, vamos dizer, mais independência, e até pessoas mais velhas que eu, tá? Estão percebendo que é preciso de um pouco mais de individualidade, menos ficar sob asas de outros, sobre dependência de outros. Quando você já é adulto, porque eu sou adulta, né? Recentemente eu me tornei, às vezes é preciso fazer um pouco do seu corre, não ficar esperando alguém te entregar na mão as coisas. Bom, se você gostou de saber da novidade, porque muita coisa vai mudar e, por incrível que pareça, mais conteúdo vai ser produzido, porque eu preciso correr com essas leituras. Então, eu acho que mais coisa vem ainda do que tinha antes, ao contrário do que dá a entender, né? Porque eu não vou ter mais livros, porém, eu vou ter mais leituras em menos tempo, mas vou soltando os vídeos com calma para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, da conversa, entenderam um pouco sobre as mudanças que vão ter aqui, de cenário, por exemplo, de melhor e mais produção de conteúdo, deixe o seu like para me mostrar que gostou. Se tem alguma coisa para me contar ou conversar comigo, comenta aqui embaixo. E se você é novo, não viu os livros que eu tinha antes, não viu a minha prateleira de antes, não sabe de quais títulos eu estou falando que eu tinha, como eram as edições, você pode ver os vídeos que eu citei até agora, de tour, de organização da prateleira, da estante, que são vídeos separados. Tem muita coisa nesse canal para ser assistida, enquanto eu não posto vídeo ainda, o segundo dessa semana. Por hoje, apenas por hoje é só, te vejo no próximo.